Glória a Deus. Amém. Bendito é o nome do Senhor, agora, para sempre, eternamente. Amém. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele permitiu estarmos aqui neste dia, nesse dia especial de renovarmos e reafirmarmos a nossa aliança com Deus e uns com os outros. Amém? Celebrando a morte do Senhor. Estranho isso, né? Celebrar a morte. Mas a morte de Jesus é celebração para nós. O homem natural não consegue entender isso. Como que eu vou celebrar uma morte? Ainda se fosse do meu inimigo, mas Jesus não é nosso inimigo, amém? Ele diz, vocês vão celebrar a morte, a minha morte, até que eu venha. E para isso precisa entendimento. É por isso que no mesmo texto que nós lemos, vamos ler hoje de novo, a respeito da ceia. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para quê mesmo? Para a sua própria condenação. Esse é o preço da ignorância. A palavra de Deus diz em vários textos, não sejais ignorantes. Deus não quer que sejamos ignorantes. Quantos são pais aí? Levanta a mão. Você quer que seu filho seja ignorante? Aí você faz de tudo para dar um bom estudo, investir na educação dele. É ou não é? Ajuda, acompanha o desenvolvimento dele escolar. Então, o pai faz isso, ou pelo menos deve fazer, ok? Porque nenhum pai quer que seu filho fique ignorante. A Bíblia mostra que nós somos filhos de Deus, como nós cantamos aqui. Sou filho de Deus, sim eu sou, amém? Escolhido por Deus. Eu sou escolhido, sou perdoado, eu sou filho de Deus. E isso é tremendo, e como filhos de Deus, Deus quer que nós sejamos cabeça e não cauda, que nós venhamos a vencer em todas as áreas da nossa vida. Quantos entendem que há uma batalha? Há uma batalha espiritual que reflete também no natural. E a palavra de Deus diz que é com sabedoria que se vence a guerra. Com sabedoria. Então nós vamos ver em vários textos que Deus quer que seus filhos tenham sabedoria. Nós estamos este ano aprendendo, mergulhando no tema profético. Quantos lembram qual que é o nosso tema profético? O reino de Deus, amém? Assim na terra como no céu, ok? Então, para nós entendermos as coisas do reino, nós precisamos de uma sabedoria sobrenatural, porque o reino de Deus é um reino sobrenatural. Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Muitas pessoas se acham muito inteligentes, muito sábios, mas a Bíblia diz que a sabedoria deles é loucura e tolice diante de Deus, porque não garante que eles entendam as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não se entendem naturalmente. Nós já vimos isso, lembram disso? As coisas de Deus só se entende espiritualmente. Só o homem espiritual pode entender as coisas do reino. Das coisas que Jesus mais fez aqui nessa terra, quando ele estava aqui, foi falar e ensinar sobre o reino. No retiro de líderes nós pegamos bem isso. Várias partes que Jesus dizia, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus funciona assim, e o reino de Deus vem confrontando tudo que está impregnado em nós do reino terreno. Existe um reino espiritual e existe um reino terreno. Presta atenção, Deus deu o mundo para os filhos dos homens. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Mas a Bíblia diz que
os céus são os céus do Senhor, mas a terra, sendo tudo dele, ele escolheu dar aos filhos dos homens. Ok? Deus não deu o mundo para Satanás. Deus não deu o mundo para Satanás. Se você for ver lá no Gênesis, Deus falou para Satanás: cresça, multiplique e domine a terra. Para quem que Deus falou? Para o homem. E o que o homem fez? O domínio era do homem. Deus falou para ele: você vai dominar. E Deus falou para ele: coma de todo o fruto, menos daquele que está no meio do jardim. Quantos lembram qual que era o fruto que estava no meio do jardim? A árvore do que mesmo? Do conhecimento do bem e do mal. O homem perdeu o domínio porque trocou o conhecimento de Deus para querer o conhecimento terreno. Conhecimento do bem e do mal. Mas se você analisar, ele já conhecia, ele já sabia o que precisava saber. O bem é obedeça, o mal não obedeça. O bem é, você pode comer de tudo isso aqui. E o mal era, não coma dessa árvore. O dia que você comer, eu te mato. Foi isso que ele disse? Certamente morrerás. Por quê? Porque você vai sair do seu habitat natural, que era para ser a vida no espírito. O homem foi criado na sua essência espiritual e ganhou um corpo físico para ter legalidade nesse mundo físico. E enquanto ele honrasse o princípio espiritual de obediência àquele que tem um reino maior do que esse, se o Adão não tivesse pecado, eles estariam aqui até hoje. O mundo seria outra coisa. O reino de Deus estaria fluindo, estabelecido na terra, como é no céu, que o modelo era o céu. Mas isso tudo foi interrompido, porque há um princípio que é espiritual e eterno e universal. Aquele a quem você obedece, você o constitui Senhor. Alunos do SIM, o que é Senhor mesmo? Cúrios. O que é Cúrios? Aquele que manda, aquele que governa, aquele que domina, aquele que não precisa pedir autorização. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, Ele manda, Ele não precisa pedir autorização para nós, para nada na nossa vida. E quando nós oramos o Pai Nosso, exaltando o nome do Senhor, nós estamos reafirmando esse senhorio. Então, Deus deu esse comando para o homem ali na terra. Não deu para Satanás, mas por causa desse princípio espiritual e eterno. A quem vos submeteis, você mesmo constitui Senhor, Cúrios da tua vida. Quando o homem deixou de obedecer a Deus, o que Deus tinha falado mesmo? O que Deus tinha falado? Pode fazer o que você quiser, coma tudo que você quiser. Foi isso que Deus disse? Que é você que manda. Foi assim? O mundo é teu. Ele ia dominar o mundo? Ia dominar. Sob a autoridade de Deus. Era uma autoridade delegada. Quando você recebe uma autoridade delegada, é para fazer aquilo que quem te delegou quer, e não aquilo que você quer. Se é um líder de célula, você recebeu uma autoridade delegada na célula. Quantos estão entendendo? Ou líder de qualquer coisa que seja. É uma autoridade delegada que ele tinha recebido. O Senhor falou: não coma daquele fruto. Aí veio a serpente, que era Satanás, e falou o que para o homem? Pode comer sim, não vai dar nada, não. E ele continua falando a mesma coisa hoje. A Bíblia diz: fuja do pecado sexual. Todo pecado é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo e pega a maldição e leva para o seu próprio corpo. É o que manda a Bíblia. Satanás vem e diz assim: larga de ser bobo, você é novo.
Você é nova, você é bonita. Pode fazer, todo mundo faz. Não dá nada, não. Continua sendo assim ou não? A palavra de Deus diz, não adulterarás. E o Satanás vem e de novo fala, todos os seus amigos já fizeram. Nenhum homem consegue, não. Você é doido? Você também não vai conseguir. Ah, normal isso aí hoje. E assim continua. E a cada vez que nós deixamos de obedecer o andamento de Deus e obedecemos o maligno, quem que se torna senhor, Cúrios? O maligno. Quantos estão entendendo? Então, quando o homem fez isso lá no Éden, Deus falou, não coma desse fruto, o dia que você comer, certamente morrerás. Não vou precisar nem te matar, vai ser consequência. Tira o peixe da água, precisa matar o peixe? Vai morrer. Nós somos criados seres espirituais. Nós somos um espírito. Fala, eu sou um espírito. Para de pensar em espírito como um fantasminha. Não, tem nada a ver com Gasparzinho. Nós somos um espírito, pneumáticos, que tem alma, soma, sentimento, emoção, intelecto, razão, e que habitam num corpo, shape. Um espírito pneumático, que tem soma, sentimento, emoção, intelecto, razão, que nos dá a consciência de nós mesmos, de nossos semelhantes, de quem nós somos, e um corpo físico que nos faz interagir com a matéria. O dia que esse corpo aí der perda total, acabou. Acabou teu ministério, acabou o sonho, acabou o projeto, acabou tudo. Por isso que tem que cuidar a mordomia do corpo, ok? Estão seguindo até aí? Aleluia, glória a Deus. Vocês têm sunesis e fronesis, amém? Glória a Deus. Quando o homem, então, entregou para o Senhor, aliás, entregou para o diabo, obedeceu o diabo, ele entregou todo o domínio que Deus tinha dado para ele, para Satanás. Quem que passou a frutificar e multiplicar nesse mundo? O diabo. O diabo passou a frutificar aquilo que era para o homem fazer, para conquistar a terra. O diabo e os demônios começaram a fazer, usando os corpos, as almas dos homens. E Satanás foi estabelecendo o reino dele, o reino do diabo. A Bíblia diz reino de luz e reino de trevas. Qual que é o reino de Deus nesses dois aí? O de luz. O reino das trevas é de Satanás. Tudo que está em trevas, oculto, escondido, que tem que fazer escondido, é do Satanás. As coisas de Deus, a Bíblia diz que se faz na luz. João 3. Lá depois do João 3,16, que todo mundo sabe. Aqueles que são da luz vêm para a luz, mas aqueles que são das trevas, mesmo ouvindo a luz veio, mas eles preferiram e amaram mais as trevas do que a luz. E aí está o cerne da condenação. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas, o escondidinho, o escurinho, não conta para ninguém, ninguém pode saber. Amaram mais as trevas. Luz sempre na Bíblia é fortizo, é revelação. É revelação, é inundação de luz. Já falamos sobre isso, do termo eido, inundação de luz. Como que vem essa inundação de luz? Por meio de fortizo, ativa, acende. E Deus nos traz luz, revelação. E nós realmente enxergamos quão ruim e terrível e nojento e impuro e podre é o reino das trevas. E nós não queremos mais ficar ali.
Se você entra num lugar, está tudo escuro, você não vê o que tem ali, você não vê a sujeira, você não vê se tem rato, se tem barata, você não vê, você pode até sentir um mau cheiro. Mas o mau cheiro, com o tempo, o teu cérebro se acostuma, sabia disso? O mau cheiro é comparado na Bíblia com a mentira. E o perfume é comparado com a fragrância de Cristo, conhecimento, sabedoria. Quando a pessoa está no escuro, ela não vê, ela não consegue enxergar seus erros. Ela não consegue enxergar quão ruins são as suas obras, suas atitudes, suas palavras. Mas quando vem uma inundação de luz, o que é inundação de luz mesmo? Eido. Fala. Isso aí. Aqui até os bebezinhos, até os brefós, tem que aprender grego, hebraico. Ok? Eido, Senhor, eu preciso de uma inundação de luz. Eu estou no reino da luz, eu não posso mais ser iludido, enrolado por Satanás. Satanás é enganador e ele engana com mentira. Mas nós somos do reino da luz, o reino da verdade. Amém? O diabo então se assenhoreou, pegou o documento e começou a mandar na terra. Ao ponto de quando ele foi tentar Jesus, Jesus estava jejuando, lembram disso? Lembram ou não lembram, gente? Preciso saber se vocês estão acompanhando. O que o diabo falou para Jesus quando falou para ele adorá-lo? Mostrou o reino do mundo, levou no pináculo do templo. Nós vimos lá o pináculo do templo, lá em Jerusalém. Foi ali que levou, transportou Jesus. Jesus estava lá no deserto. Transportou Jesus no pináculo do templo. Primeiro ele falou, pula daí. Está escrito, aos seus anjos será dado ordem a seu respeito. Não te deixarão tropeçar com seus pés em pedra. O que Jesus fez? É mesmo, está escrito. Então vou pular para mostrar para você que eu sou de Deus. Foi isso? Não. Jesus tinha a sabedoria do céu. Jesus devolveu e falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Primeiro ele falou para Jesus transformar a pedra em pão. Lembram disso? Amado, Jesus tinha acabado de ouvir Deus falar para ele, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Se você ouvisse isso, que você ia gostar? Se Deus falasse hoje para você, você é meu filhinho amado, eu tenho todo o prazer em você, significa que não tem nada errado na sua vida, você nunca me desagradou. Você é o meu garoto, a minha garota, que só me dá alegria. É isso que significa, meu filho amado, que em tudo me compraz. O que você esperaria depois de ouvir isso de Deus? Você esperaria o quê? Coisa boa, eu sou amadinho de Deus, eu sou louco que eu estou agradando Ele, que eu faço tudo certo. Para onde que você esperaria que o Espírito Santo levasse você depois de uma afirmação dessa? Para o palácio. Mas para onde que o Espírito Santo levou Jesus? Para o deserto, para ser tentado. Alô? Queridos, presta atenção. Se o capeta, o diabo, achou que podia dominar Jesus, o que você acha que ele pensa de nós? Ninguém está invulnerável. Não, eu já estou em outra dimensão. O capeta nem perde o tempo dele. Ele foi a tentar Jesus, querido. Jesus, achando que podia ganhar. E é interessante, dá até uma gana quando lê isso, que mesmo depois dele ser derrotado por Satanás, a Bíblia diz que ele se retirou até um outro momento oportuno.
Qual que era o momento oportuno? Está vulnerável, está com fome, está cansado, está sozinho. Vocês estão entendendo? Ele se retirou até outro momento oportuno. E ele ficou ali tentando. E no meio dessa tentação, ele ofereceu para Jesus domínio sobre a terra. Veja como que ele é astuto. Você veio para dominar o mundo, você é o filho de Deus, você veio para dominar o mundo, eu dou para você. Se é isso que você quer, é só me adorar. Eu te dou. O diabo está te oferecendo o que você quer todo dia. Você quer uma grande igreja? Eu dou para você. Você quer ser famoso? Eu dou isso para você. Você quer dinheiro? Eu dou isso para você. Então, somente me adora. Para que ficar lá sofrendo? Para que ficar lá praticando a palavra? Para que ficar lá se negando a si mesmo? Por quê? O que você quer? Eu dou para você. O diabo queria que Jesus cortasse atalho, mas Jesus veio estabelecer um reino eterno. Jesus não negociou. Eu já atendi muitas pessoas que caíram no pecado. E todas elas vinham com a desculpa: a carne é fraca, pastor. E eu sempre digo, né? Mas o Espírito é forte, irmão. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Quem pende para a carne é morte. Quem obedece à carne é morte. Quem obedece ao Espírito é vida. Não é isso que a Bíblia fala? A carne é fraca. E eu sempre brinco também, o pecado não é vitamina. A carne é fraca. Sim, até Jesus confirmou isso. Mas ele falou: ore, ore. Ore. Para que você não venha cair em tentação. Ore e vigie. Então, qual que é o remédio? Oração e vigilância. E se fortalecer na palavra de Deus. Muita gente, então, dá aquelas desculpas de ter pecado. Ah, pastor, eu não consegui aguentar. Ah, porque eu tenho necessidades. O meu cônjuge não supriu minha necessidade. Eu estava estudando esse texto da tentação de Jesus, quando diz ali: tendo jejuado 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. Aquilo me intrigou. Eu falei: eu não preciso jejuar 40 dias para ter fome, eu jejuo 4 horas, já tenho fome. Então, qual que é o sentido disso aqui? Jejuou 40 dias e 40 noites, aí teve fome. Faz sentido para você? Sabe qual que é essa fome que Jesus teve ali? Significa ou ele comia alguma coisa ou ele morria. Está falando do físico dele. Ele ia morrer de fome se ele não comesse alguma coisa. E mesmo nessa profundidade de necessidade física, Jesus falou não para o pão de Satanás. Então, esse negócio, eu tenho necessidade, meu marido não supre, minha mulher não supre, a igreja não supre. Então, eu tenho que ir procurar lá fora. Furada, não cola. Jesus falou: assim como eu venci, vocês vão vencer. Jesus venceu Satanás com a sabedoria da palavra. Com a espada de Deus, que é a palavra do Senhor. Ele falou: do mesmo jeito que eu venci, vocês vão vencer também. Mesmo quando você acha: eu não vou conseguir, eu não aguento suportar essa tentação, é maior do que eu. Lembra de Jesus lá. Eu tenho certeza que você não vai morrer se você não fizer isso aí, que você gosta de fazer. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Jesus pagou com a vida dele para nós andarmos em santidade e honra diante do Senhor. Tudo que Jesus tinha que fazer para nós sermos salvos, Jesus já fez, não falta mais nada. Agora é a nossa parte. Agora nós precisamos da sabedoria para entender.
para entender como que funciona esse reino espiritual. Porque o tempo todo Satanás vai vir oferecer domínio no reino da carne para você. Ande assim, faça assim, fale assim, ande com aquele, chega naquele outro, aquele lá não tem nada para te dar, nem fique perto dele. O tempo todo Satanás vai querer te oferecer domínio nesse reino carnal. O tempo todo. E ele falou para Jesus, tudo isso te darei. Diz que ele mostrou os reinos da terra. Todos os reinos. E falou, tudo isso é teu, eu dou tudo para você. Não precisa morrer em cruz, não precisa nada daquilo, não. Você quer governo, eu te dou. Tudo isso te darei, só você prostrar e me adorar. Deus falou lá que você era o amadinho dele, mas agora você está aqui passando fome. Quantos já receberam uma palavra profética e depois que você recebeu, parece que tudo virou o contrário? Levanta a mão. Normal. Contrafações. O Abraão recebeu a palavra de ser pai de multidões. Quantos filhos que ele teve da promessa? Um só. 25 anos esperando. 25 anos dizendo, muito prazer, meu nome é Abraão. Pai de uma multidão. Ah, então você tem muitos filhos? Não, tem nenhum. Quantos deram risada do Abraão? Quantos zombaram do Abraão? Toda promessa que Deus dá para nós vamos passar pelas contrafações. E nesse momento é o momento que o diabo, príncipe das trevas, ele acha um momento oportuno para vir nos tentar. Ele não vem tentar você quando você está falando em línguas aqui, glorificando a Deus e alegre, feliz, e eu quero mais de Deus. Ele não vem, ele vem quando você está triste com o pastor, triste com a igreja, triste com o irmão, triste com a esposa, triste com o marido. É nessa hora que ele vem. Ele vê isso como um momento oportuno para te tentar. E ele fala, tudo que você quer é meu, eu dou para você. Tudo que você quer, meu, eu te dou. Mas se prostra e me adora. O que Jesus falou? Quantos lembram? Jesus falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aleluia! E Jesus foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, até que chegou o ápice da batalha. Presta atenção, Satanás tentou Jesus de toda forma, não conseguiu. Mas, de repente, ele usou uma coisa que ele tem usado desde então. Ele fez a mesma coisa que ele fez com Jesus, ele fez com Paulo, ele fez com os apóstolos. Tenta ele na carne. E na carne não deu nada. Tenta ele. Ele vai naquelas partes lá. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Ele vai tentar naquilo lá. Em todas essas áreas ele vai tentar, porque na cabeça do diabo, em uma dessas áreas você vai cair. Quando você não cai em nenhuma dessas áreas, não se contamina com as trevas, ele tira lá do esconderijo dele, da sua maior arma secreta. Maledicência. Acusação. Ele tentou pegar Jesus de toda forma, não conseguiu. Queridos, tentação na carne para o pecado é o nível mais baixo que você vai enfrentar de batalha espiritual. Você ainda está caindo nisso. Eu sinto muito. Ainda tem chão. Tentação na carne, desejos, coisas inerentes à carne, é o nível mais baixo dessa batalha espiritual de dois reinos.
Aqueles que ele não conseguiu pegar na tentação da carne, ele levanta maledicência e acusação. Ele não conseguiu pegar Jesus, nem o Paulo, nem os discípulos, apóstolos de Jesus, nas tentações. Como foi que ele parou os homens de Deus? Levantando acusação. Levantando acusação. Acusou Jesus, que Jesus era blasfemo, lembram disso? Aí o sinédrio se reuniu e fizeram as falcatruas e acusaram Jesus. E Jesus foi morto na cruz. O Paulo, a mesma coisa. Toda vez que Satanás quer derrubar um homem de Deus, uma obra de Deus, ele levanta maledicência e acusação. E assim, homens de Deus foram presos, igrejas foram fechadas por causa de falsa acusação. Esse nível ele vem para aqueles que ele já tentou na carne e não conseguiu. Os grandes homens de Deus que estarão na galeria da fé vão resistir. Nós vemos que Jesus sofreu, Jesus foi morto, crucificado ali, morto, sepultado, mas ele ficou na sepultura? Não. A morte não pôde segurá-lo lá. Porque a morte não tinha direito legal. Satanás, quando recebeu o domínio no mundo, ele só pode agir onde há trevas e onde há pecado. O salário do pecado é morte. Enquanto o diabo estava roubando, matando e destruindo gente que estava em pecado, o tribunal de Deus não podia condená-lo. Mas quando ele veio contra Jesus com falsa acusação, ele foi pego. A Bíblia diz que Jesus triunfou do diabo na cruz. Expôs o diabo e os demônios ao vitupério e à vergonha. Ele já está vencido. Ele já está vencido. Aí, então, o que aconteceu? O reino das trevas começou a ruir. O reino das trevas foi derrotado lá na cruz. Presta atenção, é tempo de reino, é tempo de mentalidade de reino, de sabedoria de reino. É com sabedoria do céu que se vence a guerra. O reino que imperava neste mundo era um reino de trevas. Era um reino de trevas que imperava nesse mundo. Ao povo que andava em trevas, raiou uma forte luz, que é Jesus. E a Bíblia diz que ele venceu o diabo e ele nos tirou do império, do reino das trevas. Não é isso que diz lá? Ele nos tirou, a palavra é pegada ali e levar para lá, transportar. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz. O diabo não pode pegar você de volta lá na luz, porque ele não aguenta entrar na luz, ele só tem direito de agir em trevas. Ele tem legalidade diante de Deus e dos homens para agir onde tem trevas. Quando o endemoniado chegou em Jesus, falando, afrontando Jesus, e da outra vez, quando Jesus fala, aí vem o príncipe deste século, ele nada tem em mim. O príncipe das trevas está vindo, ele não tem nada em mim. Não tinha nenhum ponto de trevas em Jesus para Satanás se apegar. E nós? Lembra que ele tem direito legal. O reino dele é um reino de trevas. Onde há trevas, ele pode entrar. Imagina um prédio todo iluminado. Mas lá em um andar, no outro andar, queimou a luz. É ali que Satanás vai agir.
Aquela área da nossa vida que ainda está em trevas, o reino das trevas fazem ali o seu esconderijo. Por isso nós precisamos andar na luz, guiados por Deus, entendendo a vontade de Deus. Nós só vamos entender a vontade de Deus com a sabedoria de Deus. Não tem como entender a vontade de Deus no reino de Deus, as coisas espirituais, sem a sabedoria de Deus. E como que nós desenvolvemos a sabedoria de Deus? Praticando a palavra. Praticando a palavra. Nós aprendemos da última vez que eu ministrei, nós falamos dos 3 tipos de sabedoria. Quantos lembram? Zofia, a sabedoria que é dada a todo que recebe o Senhor. Zofia. Sunesis, a capacidade de percepção, de analisar as coisas e não cair em armadilha. Não, mas deixa eu ver, como assim que você está falando isso? Não, alguma coisa não está encaixando. Tem gente que tudo que escuta vai atrás. É o que a Bíblia fala de meninos inconstantes, nepios. Meninos inconstantes, nepios. A Bíblia fala nepio. Ele vai atrás de tudo que é vento de doutrina, ele vai acreditando. Uma pessoa me falou, eu falei, como assim? Ela falou, eu fui numa igreja lá, que antes de entrar na igreja tem um lugar que é o vomitório. Sangue de Cristo tem poder. Porque antes de entrar no salão do culto, tem que ir lá pôr o dedo na garganta. Aí traz uns textos fora de contexto para a pessoa, porque você tem que estar puro na presença de Deus para receber o alimento espiritual. Gente, tem uns abençoados, tolos, que não têm sunesis, não estão usando a zofia, e muito menos fronesis, discernimento de Deus, que vão lá e acreditam nessas coisas. Ventos de doutrina, podia falar muitos outros, mas não dá tempo. O irmão relógio nos converteu ainda. Glória a Deus que lá no céu vai ser eterno, amém? Amém. Aleluia. Lá no céu nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Significa que vai ter muito ensino lá. Quem não aguenta ensino aqui, melhor você não ir para lá. Melhor você não ir para lá. Que lá nós vamos conhecer, nós já estamos conhecendo aqui, e vamos prosseguir em conhecer. O termo original grego é continuidade, para sempre. É por isso que a Bíblia diz que lá no céu os anjos ficam falando algo. Quantos lembram o que eles ficam falando lá? Santo, santo, santo. Eu fui estudar, sabe para que eles fazem isso? Santo significa exaltado, inigualável. É como cada coisa, cada vez que os anjos dizem santo, e eles dizem santo, não vou falar 24 horas, porque lá a hora não é igual a nossa, tá? Mas eles ficam continuamente dizendo santo. Sabe por quê? Porque eles estão continuando a conhecer o Senhor. Nós vamos ficar igual os anjos lá, santo, santo. Eu não imaginava isso, santo. Tem mais isso de Deus, santo. Santo. Santo Deus, destacado, igual a Ele não existe, só Ele mesmo. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Santo, santo, santo. Valeu a pena dizer não para aqueles pratos lá do diabo. Santo. Nem se compara o que eu tenho aqui com aquilo que o cão ofereceu lá embaixo. Santo, santo, que me deu sabedoria de Deus para dizer não, eu tenho coisa melhor, eu tenho coisa mais importante. Não vou trocar o que Deus tem para mim por prato de lentilha. Tem gente que troca, não é nem por prato de lentilha, é um grão. Um grão de lentilha.
A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem, ela nos pega, desde que somos brefós. O que é o brefós? Criança. Serve para quem está até na barriga da mãe. Brefós. Bebezinho. Nenhum momento brefós está em termo pejorativo na Bíblia. Não, é brefós, é um bebê, uma criança, está falando da pureza. É natural fazer isso. Mas depois a Bíblia fala que de nepios, ele diz, quando nós éramos nepios, nós andávamos para lá e para cá, nós não entendíamos, nós íamos com o curso deste mundo, porque nós não tínhamos sunesis nem fronesis. Estou falando das palavras originais, eu não estou inventando, eu não estou criando doutrina, eu não estou puxando para dizer que aqui que é assim. Não é aqui que é assim, é a Bíblia que é assim. Quantos estão entendendo? Quando nós éramos nepios, imaturo, nepio é mentalmente incapaz de discernir. Aquele que não sabe falar e expressar. E tem um outro termo usado na Bíblia, aquele que está no exército, mas ainda não sabe usar as armas. O que vocês acham? Tem gente assim na igreja ou não tem? Líderes de célula? Tem ou não tem nepios na igreja? Que não seja você, em nome de Jesus. Quando nós éramos nepios, nós andávamos. Nós não tínhamos conhecimento do reino eterno. Nós vivíamos dominados pelo reino deste mundo, ele fala. Nós vivíamos dominados pelo reino, pelo curso deste mundo. A palavra ali é cosmos. Nós vivíamos dominados pelo sistema do cosmos. O sistema do cosmos é levar vantagem. O sistema do cosmos é a tua vontade que presta. Você está com vontade, faça, ninguém manda em você. Ninguém está vendo. Sistema do cosmos. Princípios do mundo. Eu tenho que ser o melhor. Enquanto é nepio, ele anda nesse sistema dentro da igreja, queridos. O Paulo está falando para a gente dentro da igreja. Vamos ler aqui para os religiosos não falar que eu não li. Vamos ler. Aleluia. Eu estou falando da Bíblia aqui ou não? Aleluia, glória a Deus. Gálatas 4, presta atenção, do verso 1 em diante. Digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, brefós, criança, está comparando aqui, em nada difere do servo, ainda que seja senhor, herdeiro de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3, assim também nós, quando éramos nepios, aqui já não é mais brefós. Queridos, na nossa Bíblia está tudo dizendo menino e criança, é ou não é? Mas no original tem diferença. No original tem diferença. E para nós termos o entendimento, inundação de luz, nós precisamos ir na raiz. Nós precisamos ir na raiz. Você é uma pessoa que você gosta de aprender? Ou não? Ou você quer, que nem nós falamos da outra vez, o drive-thru, né? Não, pastor, eu passo na janelinha ali, faz uma oraçãozinha por mim, me unge, besunta lá de óleo, e libera a bênção para a minha semana e eu vou embora. Esse negócio de sentar, receber, adorar, isso aí eu não quero, não. Ok, só que você vai ficar brefós e nepio o resto da vida. Sendo herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo.
mas em nada difere do escravo. Escravo serve, escravo trabalha, escravo obedece, mas escravo não recebe herança. Mas se o filho, enquanto ele é nepio, anda para lá e para cá, atrás de vento de doutrina, não sabe quem é em Cristo, não tem identidade, não pode cumprir o destino. Enquanto é nepio, ele diz assim, assim nós também, quando éramos meninos, que a palavra aqui já é nepio, não é brefós mais, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, do cosmo, do reino das trevas. Gente, isso aqui é muito sério, gente. A pessoa está dentro da igreja, mas ainda está escrava dos rudimentos, do cosmos, do sistema do mundo. Ele pensa igual mundano, ele fala igual mundano, ele age igual mundano, trabalha igual mundano, casa igual mundano, educa a família igual mundano. E muitos exercem ministério debaixo disso aqui. É sério ou não é? Em 1 Coríntios, o Paulo fala, de onde vêm as contendas? De onde vêm as brigas, as invejas? De onde vem? Ele fala, não vem do fato de vocês serem tudo nepios? Criancinha que era para já ter crescido e não cresceu ainda? Característica do nepio. Ele elege figuras. Eu gosto quando o pastor Gustavo prega. Porque o pastor Gustavo. Eu gosto quando o pastor Mauro prega. Eu gosto quando o fulano prega. Eu não vou nem falar porque eu sei que alguns não gostam mesmo. Não tem problema. Mas não tem problema, Jesus gosta. Aleluia. Eu sou do Paulo. Não, eu sou do Apolo. Não, eu sou do Cefas. Não, eu sou do... Ele fica elegendo. Não, se for o pastor Gustavo que fala, eu aceito. Não, mas... E ele fica, sabe? Aí ele diz, vocês são todos nepios. Nepios não têm entendimento para governar, gente, dentro do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Deus mandou ministrar sobre mentalidade de reino esse ano. Glória a Deus por isso, porque Ele quer nos elevar em nobreza, e em entendimento, em governo nessa terra. Não podemos ir para a igreja na dimensão rudimentar, quando ele diz em Colossenses 2:8, ele fala, na base do não toques, não proves, não manuseie. Se o pastor não ficar em cima, não faz direito. Se não tiver alguém dizendo, irmão, você já leu a Bíblia essa semana? Já leu? Como é que está, irmão? Pastor, esqueci. Não estou tendo tempo. Irmão, não estou vendo você no culto, o que aconteceu? Pastor, fiquei 15 dias só para ver se iam lembrar de mim. Nepio. Um nível mais baixo de criancice. Vou ficar um mês sem ir para a igreja, só para ver se esses pastores me amam mesmo. Já era para ser mestre. Já era para ser discipulador de outro. Hebreus 5, 11 em diante. Não dá tempo de ler tudo, mas é Bíblia que eu estou falando aqui. Ele diz, eu venho com ordem de Melquisedeque para vocês. Cadê a turma do 3º ano aí? Aleluia. Turma do 2º ano, cadê? 2º ano, que vai para o 2º ano. A primeira matéria que vocês vão ter no 2º ano é crescimento espiritual. Vocês vão repassar tudo isso aqui. Característica do crente bebê, característica do crente menino, característica do crente jovem, característica do crente varão perfeito, característica do crente ancião. Está tudo na Bíblia.
Se está ali na Bíblia, porque nós precisamos. Amém? Então a palavra aqui ela é bem clara. Enquanto nós formos népios, assim também nós, quando éramos, ele diz éramos, já não somos mais. O Paulo diz, quando eu era menino, quando eu era népio, eu falava como népio. Lembram que ele fala isso? Fazia tudo como népio, criancinha. Incapaz de entender por si. Incapaz de manejar as armas de guerra no reino, contra o reino das trevas. Mentalmente incapaz e que também não sabe falar a revelação de Deus. Quando eu era népio, menino, andava como menino, falava como menino, discorria como menino. Mas agora que eu cresci, que chega esse dia logo. A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, Abraão festejou, se alegrou. Mas quando Isaac foi desmamado, houve grande banquete. Deus está esperando para dar um grande banquete quando nós deixarmos de sermos népios, meninos, inconstantes, levados para lá e para cá por vento de doutrina. Reduzidos à escravidão, à servidão, servir, eu não quero, mas eu não aguento. Eu não quero acessar isso aqui, mas quando eu vejo, eu acessei. Eu não quero falar mal, fofocar, mas quando eu vejo, já estou envolvido em fofoca. Reduzido à escravidão do cosmos, ao sistema do mundo que quer entrar na igreja. E ele diz o verso 6, porque sois filhos de Deus. A palavra aqui já é outra. Presta atenção no mesmo texto. No mesmo texto. Porque sois filhos de Deus, teknion, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Porque sois teknion. Filho gerado que está sendo treinado. Nesse ponto aqui entra a figura do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para nós como Paráclito. O que é o Paráclito? Uma das traduções é advogado, sabe por quê? Porque ele tem a procuração de Deus para ir liberando a herança para nós, à medida que nós crescemos. Ele que cuida da herança, Paráclito, aquele que é colocado ao lado para ajudar. O Espírito Santo, Paráclito, ele foi colocado do lado de todo filho de Deus para ajudar os teknions, aqueles que estão sendo forjados, instruídos. Ele usa a linguagem da cultura deles lá. Um rei ou um homem de poder que tinha um filho, é népio, não difere do escravo. Aí ele olhava assim e dizia, esse menino é herdeiro, tem uma responsabilidade, eu vou ter que arrumar um Paráclito para ensinar ele. E aí, ou ele mandava para uma escola especializada, para aquele menino népio tornar-se um teknion, sendo instruído, preparando ele para voltar e receber a herança e governar. Gente, isso aqui está na Bíblia. Esse é o sentido desse texto aqui. Se nós lermos aqui, como está na nossa tradução, filho, filho, menino, menino, nós não vamos entender essas dimensões, esses níveis de crescimento. Quantos estão entendendo? O Senhor, então, coloca o professor, o Paráclito, o mestre, o advogado. Ele está junto conosco, filhos de Deus, gerados de Deus. Presta atenção aqui. Gerados espiritualmente, já não é o gerado do brefós, do começo.
Lembra que nós começamos a ler o texto? A palavra ali era brefós. Naturalmente, nascido. Ok. Mas aqui o teknion é aquele que é filho de Deus, regenerado pela palavra de Deus. Pela palavra. Tem que haver um ascer e um descer na nossa vida. O que nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora, depois de Cristo, não pode ser a mesma coisa, amados. Não pode terminar mais um ano com a mesma cabeça que você tinha no ano passado, no ano retrasado, caindo nas mesmas armadilhas do cosmos, do reino do maligno. É hora de crescer e deixar de ser levado por ventos de doutrina. A Bíblia diz de homens astuciosos que induzem ao erro. Induzem ao erro. Que não estão interessados em pastorear você, mas sim o teu bolso, a tua conta bancária. Desse tempo atrás, o Gustavo está aqui, ele sabe que é verdade, na hora do ofertório eu falei, se você vai consagrar teu dízimo, se você não é membro desta igreja, está visitando, não entregue o dízimo aqui. Entregue lá na sua igreja, onde você é cuidado, onde velam pela sua alma, como quem vai ter que dar conta dela. Esse é digno do seu dízimo. Não entregue o seu dízimo aqui se você é visitante. Diz que uma pessoa desceu a escada bravo e foi embora. Porque se não pode receber meu dízimo aqui, não tem lugar para mim. Eu falei, meu Deus, tem gente que gosta de ser enganada, Jesus. E um outro, no mesmo dia, um visitante, fui conversar com ele, ele disse, eu fui convidado, eu entrei aqui pensando que pastor e igreja só quer dinheiro, mas quando você falou aquilo lá, quebrou minhas pernas. Vocês estão entendendo? Se a Bíblia ensina assim, é assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que fazer. Dízimo você entrega na cobertura, que está cobrindo você, orando por você, aguentando você e a tua família. Alguns já riram aqui, né? Essa família legal que você tem, que nunca dá problema. Então, aquele que cuida de você tem o direito de receber o dízimo. Eu não posso falar coisa diferente. E não é porque não esteja precisando, não. Mas nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Ou serve a Deus, ou serve Mamon. Não estaríamos aqui se for para servir Mamon. Mamon é o príncipe das riquezas do cosmos, desse mundo, desse reino natural. Príncipe da riqueza deste mundo. E ele fica oferecendo. Faz o que eu mando aí que eu te dou. Faça o que eu mando aí que você vai ter prazer sexual. Faz o que eu mando aí que você vai ter isso. Faça o que eu mando aí que você vai curtir a vida. Faça o que eu mando. Príncipe das riquezas e valores deste mundo. Mas o nosso Senhor, Cúrios, é Jesus Cristo. Os valores são outros. Os valores são outros. Mas essas coisas, meus amados, nós só vamos entender à medida que crescemos. E como que nós crescemos? Ouvindo, nos expondo ao ensino, à palavra e praticando. A Bíblia diz que os grandes banquetes não são para os nepios, nem para os brefós. Para brefós e para nepio é leitinho. O máximo que ele pode ter é leitinho. Essa igreja aí fica ensinando essas coisas difíceis. Nenhuma pessoa falou, isso aí é palavra para girafa. A girafa come o fruto lá em cima, por causa do pescoção dela. Quantas girafas tem aqui?
Ah, não, eu sou um lagartinho. Eu sou um insetinho. Não, você não é, não. Nem girafa você é águia, você é leão. Aleluia. Não, pastor, que eu sou simples. A Bíblia diz que é para ser simples, como a pomba, no que diz respeito à impureza. Mas é para ser o quê? Prudente como a serpente, para discernir, para guerrear. A tribo que era responsável em julgar o povo de Deus, a tribo dos juízes, o símbolo dela era uma serpente. Mas para quem não entende, eu já vi uma pessoa falando, pastor, eu sonhei com serpente, ai, o diabo, eu não sei o quê. Eu falei, calma, Nepio, quer dizer, irmão. Como que foi o sonho? Vamos discernir. O espiritual discerne todas as coisas, de ninguém é discernido. Ninguém vai discernir você quando você estiver andando no Espírito. A Bíblia diz que eles vão estranhar você. Como é que pode uma mulher tão bonita e ficar lá, fiel, casado? Como é que pode um homem bonitão desse? As moças dando em cima dele e ele não quer. Eles estranharão vocês pelo fato de vocês não correrem desenfreado atrás do pecado junto com eles. Estranharão vocês. Precisa discernir. Discernir, ficar firme. Eu sei quem tenho crido. Deus é mais. Aleluia. Vamos terminar de ler o texto aqui. Em nome de Jesus. Queira sair daqui hoje como tecnion. Deixa as coisas de menino para trás. Pastor deu oportunidade para ele, não deu para mim. Ungiu aquele, não me ungiu. Eu estou aqui mais tempo. Coisa de menino. Coisa de menino. Inveja, facção, divisão. Ele diz, de onde vem? Vem da carnalidade. O nepio é carnal. O nepio é carnal. Ele não tem sunesis, repete, sunesis, e nem fronesis. Quando alguém começar a fazer besteira do teu lado, você fala para eles, sunesis. Vai fazendo, sem pensar, sem... Está faltando sunesis. Fronesis, ou froneses, é a palavra que é usada quando a Bíblia diz que Deus deu sabedoria ímpar para o Salomão. Ele era entendido em todos os assuntos dessa terra, gente. Ainda cita nome dos maiores sábios da época e diz que ele era melhor do que eles. Ele tinha fronese, sabedoria de Deus. E essa sabedoria está aqui nesse texto. Deus quer dar para nós, mas Ele não vai poder dar para nós enquanto formos brefós e nepios. Pelo menos nós precisamos ser tecnion. Tecnion, ele não alcançou tudo, mas ele está se dispondo a ser treinado. Ele está se dispondo, ele se dispõe a sentar e ouvir, a aprender. Porque ele sabe, eu fui chamado para governar, para ser cabeça e não cauda. E se eu for nepio o resto da vida, eu não vou ser diferente do escravo. Eu não vou poder receber a minha herança, porque o Paráclito, meu advogado, tutor, ele não vai liberar para mim a herança. Ele não vai. Quantos crentes estão assim na igreja, queridos? Quantos estão assim na igreja? 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos, cheio de criancice, não desenvolve, não cresce, brigando e ficando triste por coisas nada a ver. Nada a ver. Quantos estão entendendo?
A cara de vocês começou a ficar legal agora. Começou a ficar com cara de sacrifício vivo. Quando eles iam sacrificar um cordeiro, o sacerdote ficava lá alisando o cordeiro, assim. Oh, cordeirinho, bonitinho, fofinho. Ele fazia isso. Como que era oferecido um sacrifício? Com uma faca de 2 gumes, afiada dos 2 lados. Quando ele diz aqui que o nepio é incapaz de falar, não sabe falar, ele está dizendo, não sabe manusear a espada. No original é muito melhor. Vem um fortizo, uma inundação de luz quando a gente entende. E eu espero que você valorize o banquete do Senhor. Eu não peguei a Bíblia assim, abri, deixa eu ver o que eu vou pregar hoje, fecho os olhos e põe assim, vou falar isso aqui. Não. É tempo. É tempo. Cuidado. Examinando. Buscando. Para trazer para você o banquete do Senhor. Não despreze o banquete do Senhor, como aquele povo de Malaquias fez. Deus falou, eu não recebo o culto de vocês, eu não recebo a oferta de vocês, eu não recebo nada de vocês, porque vocês desprezam o meu banquete. Vocês vão me adorar, vocês dão qualquer coisa lá, quebrada, doente. Se vocês fossem dar isso para o rei da terra, nem ele aceitaria. Sempre a visão de reino. O reino de Deus é muito superior do que o reino da terra. Nós vamos mergulhar nisso esse ano. Você vai terminar esse ano com a mentalidade de nobre. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza permanece de pé. E é isso que Deus quer para nós. Isso que Deus quer para nós. A nossa instrução vai sendo dada à medida que nós caminhamos com o Senhor. Nós somos salvos e desenvolvemos a nossa salvação. Marpê, salvação desenvolvida, ela é saúde para o nosso corpo. Marpê também é dar um passo para o lado para ouvir melhor. É assim que nós vamos sendo salvos, queridos. Saindo do contexto da nossa vida para dar um passo para o lado, se achegar mais perto da voz de Deus. Você tem um seminário aqui nessa igreja que serve a todas as igrejas da cidade. Pastores de grandes igrejas foram formados aqui. E eu espero que você aproveite esse ano que está começando e faça a sua matrícula. Você que parou, não terminou, volte a fazer. Não é tempo mais de criancice, não é tempo. Deus está esperando. O Paráclito está lá com a grande herança para liberar para você, mas Ele não pode liberar enquanto for nepio. Criancinha. Criancinha, se pegar a herança, vai torrar tudo, vai acabar com tudo. Igual o filho pródigo, quis herança, não estava pronto. Você sabe o fim. Quantos entendem? Porque sois filhos, teknion, estão sendo desenvolvidos, gerados, regenerados pela palavra, se submetem, praticam e têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Porque sois teknions,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não são mais servo, mas agora é filho. Aqui já é outra palavra para concluir. Presta atenção, amados, no mesmo texto. Ele conclui dizendo: agora você está pronto. Agora você não é mais igual escravo. Agora você é filho maduro, ruios. No mesmo texto. Agora você não é mais igual escravo. Agora você pode exercer, tomar posse e usufruir da sua herança e do governo dos negócios do Pai. Porque agora você é ruios. Você é ruios, filho maduro. Filho maduro. Pronto. Pronto para clamar Abba. Abba, que é paizinho, papaizinho no hebraico. Era a maneira que o Brefós falava com seu pai, e o Nepio também. E agora você também pode clamar Patem, que era a maneira que o filho maduro se referia ao pai. Quais são as ordens? O que é para fazer? Pode falar que eu faço. Não importa se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, se eu estou emocionado, se eu não estou emocionado, se eu estou sentindo arrepio ou não estou sentindo, se eu estou alegre ou triste. Abba, paizinho, mas também Pater. Eis-me aqui, vou cuidar dos negócios do meu pai. Deus está esperando que nós cheguemos a esse nível. Deus está esperando. Gente, até a Santa Ceia, se a pessoa tomar sem entendimento, ela toma para condenação dela. Tem gente que está tomando Santa Ceia para condenação, exercendo ministério para condenação, fazendo tudo para condenação, pensando e esperando que vai ser abençoado. Por quê? Porque não tem entendimento. Não tem. Na próxima ministração nós vamos continuar. Nós vamos dessa parte aqui em diante, que nós recebemos o Espírito de adoção, que clama lá dentro de nós. Gente, eu chorei quando eu entendi isso aqui. É o Espírito Santo de Deus vindo habitar no teu espírito, clamando e orando através de você. E a primeira oração que o Espírito Santo faz em você é: Abba, Pai. No original que exclamamos, ele diz: gritamos e choramos, Abba, Pai. Como Brefós, bebezinho eu chamo. Como aquele que ainda não sabe nada, eu clamo: Abba, me ajuda, estende a mão, socorre, eu não sei fazer, me ensina. E ao mesmo tempo, eu vou fazer. Continua me instruindo. Eu não vou fazer de mim mesmo. Que essa Santa Ceia seja um marco na sua vida. Que deixe as coisas de menino para trás. Se é dia de ir para o culto, vai para o culto, não precisa estar com vontade. Assim são os ruios. Quem precisa ter que estar com vontade de fazer as coisas, ou receber palminha quando faz as coisas, é Nepio. Comeu tudo, palminha. Guardou o sapato, palminha. Não é assim com criancinha? Até quando você vai andar assim? Eu fiz lá, o pastor nem falou meu nome. Nepio. Meu nome não apareceu lá nos créditos, lá quando subiu.
Mas aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, aleluia. Ruios é outra conversa. Ruios, está chovendo, está calor, está frio, está com vontade, está sem vontade, está alegrinho ou triste. Eu tenho compromisso com Deus, com o reino, com a família. E eu cumpro, não precisa estar com vontade, não. Não precisa estar com vontade. Jesus não estava com vontade de morrer na cruz, morreu do mesmo jeito. Não precisa estar com vontade, nem alegrinho. A maneira que você recebe essa palavra já não é mais problema meu. Você pode receber como palavra de vida eterna, ou você pode receber como duro discurso. Uma pessoa falou assim: essa igreja aí parece aquele filme, pede para sair, pede para sair, pede para sair. Tem que ser igual está na Bíblia, senão... Mas claro que tem que ser, gente. Uma pessoa foi trabalhar em casa, ela falou: pastora, quando eu falei com uma pessoa que eu ia congregar ali, ela disse: você vai congregar lá? Eu fiquei sabendo que lá não é brincadeira não, hein? Eu fiquei assim, mas ninguém me avisou que era para brincar. Falei: ninguém me falou que era para ser brincadeira até hoje. O que passa na cabeça da pessoa querer ficar num lugar que o evangelho é brincadeira? Quem que gosta de brincadeirinha? Criança, pronto. Você pode até chegar a brefose e nepios, mas em nome de Jesus você vai virar ruios. E eu te convido a ser tecnion. A Fran já tem as matrículas lá preparadas para você. Assim que nós vamos ver onde estão os tecnions que fazem questão de sentar e ser ministrado, para um dia exercer governo e herança. Aleluia. Glória a Deus. Quantos oraram para Deus falar?